dia, Alexandre Mihan. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia, Rômulo Maia. Estamos aqui acompanhando essa fase final do debate de vocês, mas agora nós vamos pular para o Oriente Médio. Não é isso hoje? É isso aí, nós vamos... Mas é o seguinte, quem lhe disse que você vai pular? O Oriente Médio tem tudo a ver com o Brasil. Tudo a ver. Você só vai dar uma... Você só vai ampliar o leque. O leque. Porque o petróleo, que é a grande riqueza do Oriente Médio, é hoje a mesma razão para que o Brasil seja alvo desse ataque internacional que tem sofrido. Não é? Então hoje você comenta, eu me lembro que você vai comentar hoje sobre o Irã, eu me lembro que Celso Amorim e Lula fizeram intermediação naquela oportunidade que gerou uma revolta nos Estados Unidos da América tão grande. Quem é esse Brasil aí que está causando esse tumulto lá no Irã? Não é? O pessoal de Israel também ficou virado no cão e inventaram até uma série de absurdos para tentar pegar Lula e tirar Lula da política naquela época. E tal. Tudo isso já ensaiado e foi engrossando o caldo, né, Alexandre Mihan, até chegarmos aonde chegamos agora. Então o Irã é o país milenar e líder no Oriente Médio. E é esse Irã que agora está sofrendo sanções injustas, não é? Sob acusações falsas dos Estados Unidos da América em relação ao plano nuclear, em relação a outras questões. Mas tudo aí é petróleo, tudo aí é o interesse de Israel, dos bancos, como a gente vai ver no seu comentário agora. Confirme aí, confirme a minha suspeita. Confirme a minha suspeita, Alexandre Mihan. Você mencionou a Israel, eu queria até dizer que tem um pedido aqui, Alexandre, para a gente pensar aí para os próximos programas, pedido ilustre do amigo nosso lá de Santa Catarina, um bispo aposentado, Dom Luiz Carlos Etchel. Ele falou com a gente o seguinte, que ele acha importante, pediu aí, para a gente estudar as origens, né, e como atua hoje o sionismo, porque a gente sabe que ele não se reflete só lá na questão, fisicamente no Oriente Médio, porque para sustentar aquela frente de guerra, ele tem conexões com a finança, então tudo isso até tem a ver com o golpe no Brasil, com petroleiras, a participação do sionismo no capital dessas grandes petroleiras que atuaram no golpe, que tem esses interesses, como o Wellington disse, do petróleo. Então há um pedido aí para mais à frente a gente tentar esclarecer a história e como atua hoje esse consórcio, porque o sionismo atua mão na mão, de mãos dadas, junto com a inteligência americana, o Deep State, o establishment americano e a finança mesmo, porque tem interesses econômicos convergentes, né, Lejane? Mas hoje a gente vai falar de Irã. Vamos falar de Irã. Nós vamos fazer um programa sobre sionismo, e essa é uma das questões do Oriente Médio que eu mais estudo, mais do que o Irã e do que a Turquia, né? Aquele mundo que nós chamamos de Oriente Médio, ele tem 22 países árabes, tem Israel, que é um povo de maioria judaica, tem a Turquia, que é um outro povo, e tem o próprio Irã, que é a antiga Pérsia, né? E o Hélio estava falando, para confirmar essa questão do petróleo, o Brasil está leiloando petróleo para as chevrons da vida, Shells, etc., a $1 o barril. $1 o barril. Ele hoje vai passar de $80 o barril, né? Então, você ter uma ideia só da dimensão do entreguismo que nós vivemos com esse governo. Bom, mas o nosso foco hoje é, como disse também o Wellington, um país milenar chamado Irã, que já foi chamado de Pérsia, que hoje é uma república islâmica. De que país nós estamos falando? Eu quero só fazer uma pequena introdução. Em 1971, portanto, há 47 anos, o Irã comemorou festa no país inteiro, comemorando 2.500 anos de existência. Isso vem lá do Império de Ciro, né? 500 e tantos anos antes de Cristo, etc. Então, nós estamos falando hoje de um país de 85 milhões de habitantes. Então, de todos aqueles 25 países, só perde para o Egito, com 90 milhões, que fica do outro lado oposto, né? Então, maior que a Turquia, não há maior que o Iraque, maior que não há país hoje do tamanho e da dimensão do Irã. Em termos de petróleo, as reservas internacionais e provadas do próprio Irã hoje, elas chegam a 10% a 15% de todas as reservas mundiais.
E isso tudo passa ali pelo Golfo, que eu chamo de Golfo Pérsico, eu prefiro usar o Golfo Pérsico Arábico, porque ele tem uma margem que é o Irã, outra margem que são os países árabes, né? E passa no Estreito de Hormuz, do ponto de vista geopolítico, ali passam 40% de todo o petróleo consumido pelo mundo diariamente, né? Nós estamos falando de um país que fez uma revolução que nós precisamos estudar melhor. Nós que temos aquela formação mais revolucionária, marxista, né, de tomada do poder pela forma armada, o Irã fez uma revolução do tipo insurrecional. Não havia armas entre o povo, né? 300 mil pessoas, 300 mil iranianos morreram de peito aberto, baleado pelo exército do Shah, que lá no finalzinho da era do Shah Reza Pahlavi, esse mesmo exército ele se bandeou para o lado do povo e percebeu que, ao atirar contra o povo, estava matando seus amigos, seus parentes, né? Então, nós estamos falando desse país. Estamos falando de um país que lidera hoje no mundo árabe e no Oriente Médio em geral um arco que nós chamamos, eles na verdade chamam, o arco da resistência, né? Que já tem engloba aí 4 grandes, importantes e milenares países também, né? Que é o Líbano, que é a Síria, que é o Iraque, que é o próprio Irã, né? E nós, então, eu queria só começar aqui com vocês, fiz um pequeno roteiro, o Hélio até me pediu para abreviar essa parte mais histórica e entrar mais na atualidade, de fato, país de 2.500 anos, falar de toda a história, mas eu queria me concentrar na parte histórica, pelo menos em 2 aspectos importantes. O início da islamização do Irã, né? Isso ocorre com a expansão do Império Árabe Muçulmano, que começa em 632, quando Muhammad, né, Maomé, conhecido no Ocidente, ele vem a falecer, e aí o Império começa a se expandir com os 4 e mais importantes califas, né? Omar, Othman, Abu Bakr e Ali, né? Ali foi o 4º e último califa, né, que para os xiitas eles entendem que Ali deveria ter sido o primeiro califa, né? Mas essa é uma divergência que nós não vamos esclarecer aqui, vai tomar muito tempo, né? Mas o importante é que Ali foi o 4º e último califa, em árabe chama Rashidun, que significa califas bem orientados, né? Chefes da comunidade bem orientados, né? Bom, a relação do Irã, da Pérsia Antiga com o Islã, então não é uma simples islamização. E é verdade que isso começou nesse 632 e ele conclui 10 anos depois, quando o Irã está, vamos dizer, totalmente ocupado pelas forças, pelas tropas, pelo Império Árabe Muçulmano, né? Mas interessante, né, que o neto de Maomé, Hussein, né, que é o filho de Ali, né? O Ali casou com uma filha de Maomé, chamada Fátima, né? O filho de Ali, chamado Hussein, o neto dele casou com uma princesa persa, né? Então essa é a primeira ligação. E o principal amigo, vamos dizer, de Maomé, companheiro, aquele que acreditou naqueles primeiros ensinamentos, né, das visões que Maomé teria tido diretamente de Deus, etc., né, que são as suratas, que é o Alcorão, esse é o Alcorão que nós conhecemos, né? O principal amigo dele, Salman, era também um persa, que morava ali na Península Arábica. Então nós temos aí uma ligação bastante histórica entre a Pérsia Antiga, né, e o Islã. Bom, dito isso, eu quero então já, a pedido do Wellington, já entrar no século XX, né? O século XX, 1906, é marcado pela realização de uma espécie de uma revolução constitucional parlamentar no Irã. Então, pela primeira vez, é criado no Irã, a partir de 1906, essa revolução dura muito tempo, e isso vai até 1921, é criado um parlamento no Irã. Então, era uma monarquia do tipo absolutista, né? E o pai daquele Shah que caiu em 79 com a Revolução Islâmica, que era o Reza Pahlavi, né? Aquele Shah que caiu, o filho dele, era Muhammad Reza Pahlavi, né? Então, esse Reza Pahlavi acaba aceitando a existência desse tribunal, desse parlamento constitucional, e aí o Irã
o Irã pode-se dizer que entrou na era moderna na chamada monarquia constitucional. Então, tinham parlamentares eleitos. O Irã hoje tem 290 deputados, então não é um parlamento grande, né? Bom, e quero falar também, para já chegar na Revolução Islâmica, eu quero falar também de um governo curto, de 1951 a 53, que todos os livros de história ressaltam bastante, né? Que é o governo de Mohammad Mossadegh, né? Esse cidadão era um cidadão patriota, um nacionalista, não era de esquerda, não tinha nada de... que tinha críticas à União Soviética. Ele nacionalizou o petróleo lá no Irã com medo de que a União Soviética pudesse ficar com o petróleo do Irã. Então, de comunista, ele não tinha nada, mas era um patriota. E lembrar que nós estamos falando de um país no Irã que já desde aquela época, do começo do século passado, era uma espécie de protetorado dos Estados Unidos. Essa família Pahlavi, né, Reza Pahlavi e o Mohammad Reza Pahlavi, seu filho, eles faziam aquilo que os Estados Unidos determinassem, né? Era um protetorado, então ali era uma reserva, claro, os Estados Unidos e a Inglaterra, né? Que até a Segunda Guerra Mundial a Inglaterra era a potência hegemônica. Acho que foi o Rômulus que falou do Império vai ficando agressivo, né? 1986 tem um livro muito importante, né, do Paul Kennedy, chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências. Não sei se você mencionou exatamente. Ele estuda os impérios na história da humanidade e conclui, é unânime, todos na fase final ficam decadentes economicamente, mas agressivos militarmente, né? Então, essa observação que você fez tem total fundamentação com a história. Bom, o que esse Mossadegh foi importante? Ele nacionalizou o petróleo do Irã. O petróleo é nosso. Como nós fizemos essa campanha lá na década de 40, 50, que Getúlio criou a Petrobras, hoje o petróleo não é mais nosso, né? Hoje ele foi entregue já para as petroleiras. Lá no Irã, ele nacionalizou o petróleo para os iranianos, né? A empresa famosa na época, né? A Anglo-Iranian Oil Company, né? Que era inglesa, claro, anglo, né? Mas ela virou, sabe quem? Logo depois que foi nacionalizada, ela virou a British Petroleum, né? Então você veja quanto que o imperialismo inglês, já decadente na década de 50, né? E os próprios Estados Unidos perderam com esse governo nacionalista e patriota. O que fez, então, os Estados Unidos na época, que já eram grande potência? Fez o que fazem o modelo que eles fizeram no leste europeu, as revoluções coloridas, o modelo que eles fizeram no mundo árabe em 2011, modelos que eles fizeram no Brasil em 2013. Nós precisamos ainda estudar melhor. Tem gente ainda no campo da esquerda que acha que aquilo foi uma maravilha, o início da consciência democrática da população e tal, o início do fascismo, né, do golpe, né? E com o dedo da CIA. Tem manuais na CIA que orientam como fazer esse tipo de agitação entre o povo. Então, aí, o Irã, a CIA derramou dólares lá em várias organizações que atuavam lá sob a proteção do Shah, né, do governo do Reza Pahlavi, né, e eles fizeram, então, uma agitação. E o povo, ele era popular no Irã, mas o povo, de repente, vai contra esse governo e ele é, então, deposto, e um general vira primeiro-ministro ali. E aí a coisa vai endurecendo até chegar 1979, né, com a Revolução Iraniana. Então, aí eu quero me deter sobre essa questão da Revolução do Irã, porque é também um pouco controverso na esquerda, né? Uns enaltecem mais, outros enaltecem menos, mas nós temos que ver com os olhos assim, o que significou o fim da dinastia da família Pahlavi e a dimensão da derrota que teve o Irã passar para as mãos, né, de clérigos, ainda que, né, não tinham naquele primeiro momento revolucionário sido eleito pelo povo, mas foi impressionante. 2 milhões de pessoas ganharam as ruas. O Irã, na época, tinha 45 milhões, 40 milhões de habitantes. Então, foi impressionante, né? Khomeini, né? Ruhollah Khomeini, Ayatollah, é um título na hierarquia
vamos dizer assim, do Islã xiita. Khomeini estava exilado desde 1965. Né? Se ele ficasse no país, eles invadiram a casa dele várias vezes, ele seria assassinado. Então, eles tomaram providência para ele sair do país. Khomeini passou pelo Iraque muitos anos, passou pelo Kuwait, e terminou o seu exílio na França, nos últimos 2, 3 anos, na França. Ele mandava, eu me lembro, o ano de 79, aliás, foi um ano muito importante, interessante mundialmente. Né? A Revolução da Nicarágua, a União Soviética ocupa o Afeganistão, né? E no Irã ocorre a Revolução. No Brasil, nós reconstruímos a ONG, teve anistia em agosto, né? Todo mundo sabe que parece 79 foi muito interessante ser estudado melhor também, né? O Khomeini mandava fitas, cassetes, que eram, então, reproduzidas em todas as mesquitas. Isso iam ganhando a consciência das massas, né? E ele, de fato, foi um líder muito grande. Ele retorna ao Irã de forma triunfal. O Shah já tinha fugido do país, já, claro, se exilou nos Estados Unidos sob a proteção do Império Estadunidense, né? O Khomeini chega, milhões o recebem no aeroporto de Teherã, em fevereiro de 79. Ele morre 10 anos depois, né? Então, esse processo revolucionário, num primeiro momento, contou com o apoio mujahidins, né? Que é a mesma coisa que os sedaíns palestinos, que significa guerrilheiro. A língua do Irã não é a língua árabe, é a língua farsi, né? Mas é muito parecida a escrita, né? A siríaca é da direita para a esquerda e é bastante parecida, né? Os mujahidins, parte deles eram revolucionários ligados ao Partido Comunista do Irã, que lá leva o nome de Tudeh. Em algum momento, nós aí precisamos estudar melhor, debater, etc., mas não é o foco nem dessa nossa exposição, nem o foco, naquele momento, não era a questão mais central. Em algum momento, houve um afastamento entre essas forças e a revolução toma um caráter mais islâmico, religioso. Mas aqui também quero dizer que nós não podemos analisar com as óticas nossas ocidentais as democracias e as outras experiências governamentais de outros países. Isso seria um erro metodológico, um erro científico, não é apropriado isso, né? Mas, mesmo assim, essa questão de separação de Estado da religião, né, que no Irã não é muito claro isso, evidentemente, né? Uns chamam de país teocrático, eu não gosto desse nome, é uma república islâmica, onde o Islã é a religião oficial. No entanto, os judeus, os cristãos, né, e os zoroastras são os seguidores do zoroastrismo, né? Que a tradução, o nome original daquele profeta era Zaratustra, né? Mas ocidentalizou o nome dele, Zoroastro, criou uma religião zoroastrista, né? Que é a primeira religião monoteísta, né? Ele é anterior ao judaísmo, inclusive, né? Eles estão protegidos no Irã, eles têm deputados no Irã, né? A cada cota de 50 ou 100 mil, esses detalhes eu não conheço, mas eles têm direito a um deputado. Tem judeu no parlamento iraniano, tem 50 mil judeus hoje no Irã que vivem felizes, contentes, boas relações com o governo. As sinagogas deles não pagam luz elétrica, não pagam telefone e não pagam luz, né? Nada nenhuma. Isso vale para as igrejas cristãs. Lá só tem cristão ortodoxo, não tem cristão católico que eu saiba, né? E os zoroastristas, né? Então, nós temos uma situação. Aí, é preciso dizer, logo depois da Revolução, houve um referendo no país se o povo queria mesmo que o país fosse uma república islâmica. Deu mais de 90%. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser contra isso? Nós não podemos, temos que entender isso. Bom, então, o fim da era do Irã como satélite dos Estados Unidos é 1979. Houve aquele episódio da tomada da embaixada, vocês sabem, teve quando a CIA vai para Hollywood, eles fazem filme e ganham Oscar, né? Aquele filme Argo, se não me engano, né? Era a história dessa ocupação pelos estudantes universitários iranianos da embaixada americana. Tinham 400 funcionários da embaixada, todos eram agentes da CIA. Não tinha diplomata ali, tinha agente da CIA, que agia, né, a serviço dos Estados Unidos a favor do Shah. Aí os caras fazem uma revolução, os estudantes resolveram ocupar a embaixada, né?
e ficaram lá um ano com aqueles reféns e tal. Mas isso aí é outro assunto. Desculpa interromper, mas sabe que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ele sempre faz referência a episódio e diz que, por isso, o aparelho do Estado americano, o Deep State, nunca vai perdoar o Irã, porque ali foi um crime de lesa majestade na ordem imperial. A questão deles manterem presos esses agentes da CIA e pegarem os documentos que estavam lá e publicarem, darem nome aos agentes, isso é imperdoável para o Império. Então tem que ter uma punição exemplar para que nenhum outro país ouse fazer algo semelhante. Imperdoável. Agora, a força do Império hoje, claro que não vou dizer o que Mao Tse-tung disse, um tigre de papel, não acho que os Estados Unidos sejam um tigre de papel, é um tigre muito violento e com capacidade de destruir quase toda a Terra, né? Mas hoje esse tigre, né, ele está com alguns dentes aí já meio cariados, fracos, etc. Por quê? Eles hoje, claro, se eles pudessem, eles puniriam o Irã militarmente. Só que hoje não é simples você atacar o Irã, por exemplo. Por terra é quase impossível, né? Porque os países do entorno, inclusive Turcomenistão, Cazaquistão, lá pelo leste da Ásia mesmo, ali próximo da Rússia, ali é impossível, né? E pelo lado de cá tem esse bloco de países que é do campo do chamado Arco da Resistência. Então vai por ar, mas por ar não é simples. Os aviões, né, eles ou da base de Incirlik, né, na Turquia, mas a Turquia provavelmente jamais permitiria, né, um ataque a um país daquele mundo do Oriente Médio, né? Então, eles teriam que sair de porta-aviões. Isso gera 3.000 quilômetros de ida, mais 3 de volta, não há autonomia suficiente. Mas, enfim, militarmente não é fácil, né? Mas eles estão mais enfraquecidos. Israel hoje não tem a menor possibilidade de agredir o Irã militarmente. Por quê? Até porque nós comentamos já em um ou dois programas passados, Israel hoje está acuada, ela está sem capacidade de agressão. E aí, então, já concluindo essa parte da Revolução Islâmica, vocês lembram também na história, não satisfeito, então, com essa derrota em 1979, em 80, os Estados Unidos resolvem promover por procuração, já não tinha esse conceito na época, né? De 80 até 88, o Iraque de Saddam Hussein, que era, na época, amigo dos Estados Unidos, né? Como Bin Laden foi também, em 79, amigo dos Estados Unidos. É assim, quando eles fazem o jogo, né, dos meus interesses geopolíticos, eles são meus amigos, né? São chamados de War on Freedom, guerreiros da liberdade, né? No New York Times era esse o termo. Inclusive, Alexandre, salvo engano, o Saddam Hussein ascendeu ao poder dando um golpe em um governo nacionalista, não é isso? Não tem dúvida. Agora, Saddam também tem um viés, sempre teve um viés mais nacionalista. É que, na verdade, ele é um homem mais de um viés mais conservador, vamos dizer assim, e aceitou se submeter aos interesses estadunidenses em troca de apoios, em troca de armamentos, etc. Durante 8 anos, sistematicamente, Saddam guerreou até 88 contra o Irã, né? Khomeini era o líder, né? Você veja como interessante, né? O Islã xiita, e aí eu mesmo estudando há quase 40 anos aquele mundo, eu durante muito tempo sempre achei que os xiitas fossem mais radicais, né? Mais fundamentalistas, etc. e tal, né? A gente conhece, aquele cara da ala xiita do PT, né? Meu amigo, o xiismo é a ala do Islã mais tolerante e complacente. Isso é impressionante. Quando Saddam bombardeava indistintamente as cidades iranianas ali, na região até onde suportava a autonomia dos seus aviões, né? A resposta iraniana, orientado pelo Khomeini, vocês jamais poderão bombardear qualquer cidade iraquiana, apenas alvos militares. Então isso é interessante, e só fazendo um parênteses também, o Líbano, nós já comentamos aqui, é totalmente confessional, 17 religiões, não tem SUS no Líbano. Se você quiser ser atendido por um hospital, você tem que ir no hospital da sua religião. E eu presenciei lá, fui lá 2 vezes, né? Eles pedem carteirinha, eles têm inscritos naquele hospital, quem são daquela religião, naquela região respectiva do Líbano. Só tem um tipo de hospital. E se você chegar na porta de um hospital ortodoxo e for sunita, você morre na porta.
Só tem um hospital, um tipo de hospital, que não pergunta a religião, que atende todo mundo que chega na porta. São os hospitais mantidos pelos xiitas, que têm, claro, ligação com o Hezbollah e com o próprio Irã. Bom, dito isso, nós então registramos aqui que essa revolução do Irã, ela foi um golpe muito grande, né, nos Estados Unidos, que enfraquece o seu poder. Bom, a partir daí, eu quero, assim, então, chegando nos finalmente, eu estou fora da minha casa, eu não vou apresentar mapa para vocês hoje, né, porque eu não estou... Mas eu fiz aqui uma espécie de um esquema, como que é o sistema político no Irã, porque aí o pessoal, né, não sei se dá para ver pela câmera, né? Olha, não está dando para ver bem, Lejane Mihai. Então, vou sugerir o seguinte, que você escreva um pequeno artigo sobre esse comentário maravilhoso seu de hoje e coloque esse esquema bem explicadinho para a gente poder publicar na página. Tá bom. A gente publica na página e eu faço o recorte, inclusive, desse seu comentário aqui, para que tenha também o suporte desse vídeo. Tá bom, então? Tá bom. Nós já estamos chegando nos finalmente, né? Não, tranquilo, mas eu quero mandar para você, quando for o Brasil, ou então eu vou tentar mandar para você esse livro aqui, sobre o Azerbaijão, desde a independência. É muito interessante, com base no que você está falando aí, o papel que estão tentando atribuir hoje ao Azerbaijão na construção. É uma visão ocidental. É uma visão ocidental. É bom, claro isso. É muito interessante você conhecer esse livro aqui. Eu receberei com prazer. E eu quero também, aproveitando a fase de indicação literária, esse filósofo francês, Roger Garaudy, é um dos mais importantes filósofos, né, da França. Ele aderiu ao Islã. Ele foi do Partido Comunista décadas. Aí ele aderiu ao Islã. Esse livro eu li em 93, todo ele marcado e tal. Ele é um livro de 81, foi publicado no Brasil. Em 88 eu li 5 anos depois, né? Ele vê a religião islâmica, dizem, e não só ele, aí eu já estudei outros autores que dizem que o Islã é uma religião socialista, né? A divisão, o zakat, que é um dos 5 princípios do Islã, que é traduzido muito mal como esmola, zakat. Você tem que dar 10% de toda a sua renda, de todas as suas propriedades para o próximo. Todo mundo tem que cumprir exatamente isso. Bom, mas finalizando, a democracia islâmica é uma democracia que eles construíram, que nós temos que respeitar. O líder espiritual do Irã, que é hoje o Ali Khamenei, que substituiu o Khomeini, 11 milhões de pessoas foram no funeral de Khomeini. Não há similar na história, nem do enterro de Lenin, nem do enterro de Stalin, que são os considerados os maiores funerais. 11 milhões, na época era 40 milhões a população, 50 milhões. É impressionante. O líder que substituiu Khomeini foi Khamenei. Ele é eleito por um colégio eleitoral, evidentemente, mais restrito, mas ele é o chefe de Estado. O Irã, em 89, mudou a Constituição, era república parlamentarista. Deixou de ser parlamentarista e adotou a eleição de presidente da República. Só que o presidente da República, eleito de 89 para cá, já não é mais chefe de Estado, é chefe de governo, na verdade. Ele leva o nome de presidente, mas, na verdade, ele ocupa a função que seria do primeiro-ministro. O chefe de Estado é o líder espiritual, é o guia, fakir, em Farsi, né? Que é hoje ocupado. Ele é chefe, pelo Khamenei, ele é chefe das Forças Armadas. Ele nomeia o Poder Judiciário, não é? E ele nomeia metade dos 12, tem um órgão lá, chama Conselho de Guardiães. Eu fiz de baixo para cima do poder. Conselho de Guardiães, na verdade, é o grande poder. 6 ele indica, né? E 6 é indicado pelo Poder Judiciário, aprovado pelo parlamento. E aí, depois, para você ser eleito no Conselho de Especialistas, são 86 pessoas que elegem o chefe supremo. Para você ser eleito aqui, eleito pelo voto direto. Estes 86 têm mandato de 8 anos, né? É um mini parlamento mais, vamos dizer, mais islâmico, né? Para eleger o líder, que é o chefe das Forças Armadas, é o chefe supremo do país. Então, aparentemente é simples e é, de certa forma, democrático. E aí, concluindo, nosso tempo acabou. E o Irã hoje, quais são as perspectivas que nós vislumbramos para o Irã? Eu, pessoalmente, converso sempre com muitos
amigos libaneses aí ligado ao Hezbollah. A gente tem que assistir às TVs, né? Tem TV em espanhol, em inglês, né? Al-Mayadin, são TVs que divulgam estas ideias deste arco de aliança, dessa arco da resistência, né? Que é hoje composto por aqueles quatro países, mas é composto também pelos comunistas, socialistas, nasceristas, arabistas patrióticos, né? E outras correntes. Não é um acordo assinado, não é um pacto, é uma aliança formal. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Frente Brasil Popular, que também não é assinado, mas nós sabemos quais são os partidos, quais são as centrais que estão lá, e tal, há um acordo. Lá nem chega a isso, mas é como se você usasse a linguagem militar, eles marcham separados, mas golpeiam junto. E o inimigo central ali é os Estados Unidos e é o sionismo de Israel. E aí o Irã hoje, de todos aqueles países, fora a Síria, que é um país árabe, é o país que mais apoia a causa palestina. Não há outro igual. Quando eles chegam em 79 no Irã, Khomeini, ele fecha a embaixada de Israel imediatamente e reconhece a Palestina com o status de embaixada. Nós só reconhecemos, o Brasil só reconheceu com Lula o status de embaixada para a Palestina em Brasília em 10 de dezembro de 2010, quando acabou o governo Lula. O Irã, logo em 79, depois da Revolução, reconheceu. Hoje, o centro da luta do Irã é o sionismo, que eles consideram, evidentemente, o braço, né, do imperialismo que age nos Estados Unidos. Nós vamos fazer um debate sobre isso. As finanças do mundo hoje, esse capitalismo financeiro, como diz Alain Chesnes na França, a financiarização do capital, ele é controlado, e não podemos usar o termo judeu, não temos nada contra o judeu, é controlado pelo sionismo. O Banco Central dos Estados Unidos, chamado Federal Reserve Bank, ele é controlado pela família Rothschild desde o começo do século XX, né? E vários. Aqui o Banco Central do Brasil é presidido por um sionista, né? O cara não é brasileiro, né? Não é brasileiro, não, podia ser venezuelano e tal, né? O que não podia ser é sionista, né? Ele nasceu em Haifa, né? Esse Ian Goldfarb, não é só ele, é o homem do Itaú, né? Ele é o homem do sistema financeiro internacional e é o braço do sionismo no Banco Central do Brasil. Ele toma conta do nosso dinheiro, né? E aí, então, para chegar nos finalmente, né, eu sei que nós já passamos do tempo, o Irã não busca a arma atômica, a arma nuclear. O Islã proíbe qualquer tipo de destruição de armas de destruição de massa, né? E não pensa que na Idade Média não tinha arma de destruição de massa, tinha também, mas eles não usavam, né? Por uma orientação, por uma interpretação que os xiitas dão ao que está escrito exatamente literal no Alcorão. Matando uma pessoa significa a morte da humanidade. Não pode matar, não é? Não é, claro, nós que não seguimos religião nenhuma, não precisa um mandamento para dizer assim, não matarás. Nós não matamos, achamos que eticamente não é certo, mas lá está escrito Então, a arma nuclear deles não será construída, né? Essa onda que os Estados Unidos fez muitos anos, balela, vocês não podem enriquecer o urânio. Quando tinha 1.000 centrífugas no Irã, eles falavam, nós vamos te atacar. Não atacar. Aí subiu para 3.000 centrífugas. Nós vamos te atacar. Não atacar. Hoje tem 30.000 centrífugas, eles não vão atacar e não atacarão. Eles tiveram que assinar o acordo. O acordo não é só com os Estados Unidos. Você vê, o Trump vai lá, faz um jogo de cena com o Kim Jong-un, lá na Coreia, assina um acordo, tem que avisar o Kim que ele não cumpre os acordos que ele assina, né? Ele se retirou, mas não tem efeito nenhum, porque o acordo é assinado pelo P5, que são os 5 membros do Conselho de Segurança, mais a Alemanha. Só os Estados Unidos se retirou e nada vai ser alterado. O acordo continua. Eles hoje enriquecem o urânio já a 20%. E não vão fazer a bomba. Eles têm o direito, o Brasil tem o direito de enriquecer o urânio para fins científicos, medicinais, energéticos, né? Então, isso não há nenhum problema. Então, o Irã hoje tende a ser, por isso que o título da nossa exposição de hoje foi exatamente isso. O Irã é hoje, naturalmente, o líder ali naquele mundo, né? Claro que com aliança com a Rússia,
com o apoio da Síria, que é o líder dos países árabes, né? E com o apoio da China, né? Então, a geopolítica no mundo... Eu não sei se vocês conhecem um pensador russo muito polêmico, Alexander Dugin, né? Ele tem formação até marxista e tal, mas ele meio que cria uma terceira via, né? Nem capitalismo. Ele é meu amigo, inclusive do Facebook, de grupo de discussão. É mesmo? Puxa, rapaz, eu estou querendo conhecer melhor essa pensamento. Ele chama de povos do mar, povos da terra, né? Ele chama de atlanticistas, né? A OTAN, esse braço armado dos Estados Unidos, ele chama de atlanticistas, né? É interessante ele. Ele, na análise que ele faz, o centro do mundo hoje é Oriente Médio. É a possibilidade de um conflito regional. Por isso, eu tenho falado isso há alguns anos e tal, não há muita ressonância aí, até em parte da esquerda, em compreender o significado disso, né? A luta da solidariedade aos palestinos, a luta anti-sionista, né? E, nesse momento, a solidariedade ao arco da resistência, sob a liderança do Irã. Veja, não sou de nenhuma religião, não participo do Islã, mas respeito o Islã hoje, porque esse Islã xiita do Irã tem uma compreensão avançada do significado da luta anti-imperialista, né? E também o Irã dá combate central àquelas 9 monarquias ditas árabes, mas que não são árabes, são sionistas e são estadunidenses. Aqueles 9 monarquias, petromonarquias do Golfo, ele dá combate frontal. Aqueles caras lá fazem o jogo dos Estados Unidos o tempo todo, né? Não reconhece formalmente Israel, mas eles fazem o jogo do sionismo. Então, nós estamos muito esperançosos com esse quadro que está se formando lá, mas não se iludam. Esse não é um quadro de calmaria, é um quadro de agressão, como disse o Rômulo. Esse império decadente ficará cada vez mais agressivo em relação a isso. Era o que eu tinha para dizer sobre o Irã, né? E disse muito bem. Nós somos muito gratos a você pela participação. Obrigado. E quero dizer que é uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Na próxima... Para vocês, bom trabalho aí, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Na próxima quinta-feira contamos com você aqui, vai ser sobre sionismo, não é isso aí o comentário sugerido? Se vocês quiserem, já preparo para a semana que vem. Já prepara. Só uma prévia, Alexandre, eu queria perguntar o seguinte, você mencionou a família Rothschild. Eu tenho a informação de que, me falaram isso, que teria sido a família Rothschild quem convenceu o Theodor Herzl, o fundador do sionismo, a escolher a Palestina como lugar do futuro Estado judeu. Procede isso? Procede. Não sei se exatamente eles tiveram a participação no convencimento, mas tem uma coisa que, para você se convencer, eles financiaram a agência judaica que fazia o transbordo, né? O transporte de judeus do mundo inteiro para elas. Que até hoje é dona de mais de 10% do território de Israel, não é isso? Tem aquela Jewish Settlement Agency, algo assim, que é dona do território de assentamento, bota o pessoal lá. Não entendi, falhou um pouco. Qual é a até hoje tem aquela agência de assentamento que é dona de mais de 10% do território de Israel, certo? Sim, verdade. A agência judaica, ela comprava terras na Palestina. Evidentemente, se você é um árabe, um palestino pobre e tal, chega um cara com uma mala de dinheiro e pede para comprar o seu terreno, você então entrega, às vezes. Eles são donos de boa parte dos territórios lá na Palestina, verdade. Muito bem. Então, já esquenta para a semana que vem. Obrigado, Lejane. Até semana. Um abraço, bom final de semana. Obrigado. Tchau. We'll be right back.